Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, bom dia para vocês, tudo bem? Bom, olha, vamos fazer a correção das atividades do PET volume 2, semana 6. Espero que vocês já tenham feito tudo direitinho, faço agora as correções. Essa semana nós estamos terminando aí o PET volume 2 e semana que vem nós vamos iniciar os PETs complementares. Olha, gente, o PET volume 2 vale 10 pontos, o PET complementar vale 10 pontos e as outras atividades eu avalio em 5 pontos. Então, façam as atividades. O PET complementar é fundamental, ok? Primeira atividade aí. Olha, determine o módulo, a direção e o sentido das forças resultantes abaixo. Olha, tem dois sujeitos, duas moças aí, né? Um empurrando para um lado, outro empurrando para o outro, e assim por diante, né? Tá aí, ó. Bom, aqui nós temos uma força resultante aqui, aqui uma força resultante, e para cá uma força contrária. Mesma coisa aí, olha. Tá vendo? Só que aí nós temos o seguinte, vamos chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Então nós temos aqui, olha, na pessoa de número 1, nós temos uma força resultante seguinte, olha. Nós temos duas forças na mesma direção e no mesmo sentido, uma de 15 newtons e uma de 17 newtons e em sentido oposto, 23 newtons. Então, o que nós temos ali, ó? 15 mais 17 menos 23, porque está em sentido oposto. A força resultante da pessoa 1 vai ser igual a 5 newtons. Ok, pessoal? Já da 5 newtons, olha aqui, ó, 17 com 17, 15 com 17, 32. 32 menos 23, 9 newtons. Bom, aqui nós temos o seguinte, olha, a força resultante aqui é 15 newtons, aqui é 20 newtons e aqui 30 newtons. Então, nós temos a seguinte força resultante aqui, ó. A força resultante da pessoa 2 vai ser 15 mais 20 menos 30. A força resultante vai ser 15 com mais 20, 35 menos 30, 5 newtons dos dois. Bom, a força resultante total vai ser 9 newtons menos 5 newtons. A força resultante total é de 4 newtons. Olha, as características dessa força. Ela tem direção horizontal, e o sentido, olha, qual é a força maior? Qual foi a força resultante maior? Foi a de 9 newtons, né? Então, o corpo vai se deslocar no sentido para a esquerda. Então, olha, direção horizontal, sentido para esquerda. Ok, gente? Olha lá, vai deslocar para o lado da força maior, tá certo? A resultante maior tá para a esquerda, ok? Vamos ao outro aí. Número 2. Suponha que um corpo de massa 10 quilogramas, ó, se desloca sobre uma superfície horizontal em qual atuam duas forças de mesma direção em sentidos opostos. Vamos fazer aqui, ó, um corpo de massa 10 quilogramas. Tem duas forças atuando em sentidos opostos. Uma de 80 newtons e a outra de 20 newtons. Bom, olha, está perguntando, determine a aceleração adquirida. Para determinar a aceleração adquirida, gente, eu vou calcular a força resultante.
80, parecendo 81, 80 menos 20, a força resultante vai dar o quê? 60 newtons. Lembrando, gente, que força resultante é massa vezes aceleração. Para calcular a aceleração, eu vou pegar a força resultante e vou dividir pela massa. A aceleração vai ser igual. Força resultante 60 dividido pela massa 10, a aceleração 6 metros por segundo ao quadrado. Aí, ó, tá aí, simples, fácil assim, né? Basta calcular a força resultante para a gente calcular a aceleração. Número 3. Ó, num cabo de guerra, um garoto e duas garotas puxam a corda para a direita. Então tá aqui, ó. Tá essa aqui. Essa força aqui. Tá certo? Vou chamar de força F1. A força que cada um exerce é 70 newtons, 40 newtons e 30 newtons. Do outro lado, para a esquerda, que eu vou chamar de F2, tá certo? Puxam a corda para a esquerda com forças de 80 newtons, 60 newtons e 45 newtons. Bom, qual o valor, a direção e o sentido da força resultante? Bom, olha, vamos fazer aqui o F1. F1 vai dar 70 mais 40 mais 30. F1 vai ser igual a 140 newtons. A F2 vai ser 80 mais 60 mais 45, que vai dar 185 newtons, a força F2. 185 newtons. Bom, olha, essa força aqui é maior, tá certo, gente? Essa força aqui é maior. A resultante dela deu 185 newtons. Essa força aqui, ela é menor. Então, para onde que o corpo vai deslocar? Para o lado da força maior. Fazendo aqui a resultante total, eu tenho 185 menos 140. A força resultante total, nesse caso, vai dar de 45 newtons. Então, para onde o corpo vai deslocar? O corpo desloca para a esquerda, com uma força de 45 newtons, com uma força resultante de 45 newtons. Então, tá aí, olha. Deslocamento para a esquerda com uma força resultante de 45 newtons, ok? Bom, número 4. Considere que o bloco de massa 40 kg, então tá aí a massa do bloco, 40 kg, é abandonado do repouso sobre o plano inclinado representado na figura abaixo. Desenhe na figura abaixo as forças que atuam no corpo quando ele se encontra em equilíbrio. Letra A, repouso, e na letra B, em movimento acelerado, né, descendo o plano. Gente, quais são as forças que vão atuar nesse bloco aqui? Olha, para ele manter em repouso, eu tenho aqui a força de atrito, eu tenho aqui a força-peso vertical para baixo, eu tenho aqui a força de reação normal, tá certo? E se ele se mantém em equilíbrio, na letra A, a força resultante aqui, ela é igual a 0, tá certo? Então tá aí o desenho dessas forças, porque ele se mantém em equilíbrio. Aqui é a força-peso, olha. Aqui é a força-peso, tá certo? Na letra B, o seguinte, em movimento acelerado descendo o plano. Bom, olha, para ele descer em movimento acelerado, eu vou ter uma componente ali, olha, que é uma força
que vai atuar aqui, que é uma componente da força peso, que nós chamamos de força PX, e esta força, ela não vai ser igual a zero. Então, a força resultante aqui vai ser igual a uma componente do peso, tá certo? E que é diferente de zero. Então, tá aí o desenho aí para vocês, né, da letra A e da letra B. Ok, pessoal? Então, tá aí, ó. O número 5, olha, considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes no eixo X e Y, determine a aceleração adquirida por uma pessoa de massa 55 quilogramas, ó, a massa da pessoa, 55 quilogramas, tá certo? Ao descer a montanha esquiando na neve. Considere a descida como um plano inclinado e livre de atritos, que apresenta um ângulo, esse ângulo aqui, de 30 graus, certo? Com a horizontal, sendo a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Bom, gente, nós vamos, igual no desenho anterior, preste atenção, olha as forças que atuam aqui, né? Ele está descendo aí, né? Na neve não tem atrito, então vamos considerar aqui somente aqui, ó. Eu tenho aqui a força peso, vertical para baixo. Vou traçar aqui os eixos perpendiculares, olha, nesse ponto aqui. Tá aqui o eixo X, certo? E perpendicular aqui nesse ponto, o eixo Y. O eixo Y. Decompondo, eu tenho aqui a força peso. Aqui eu tenho uma componente do peso, um pouquinho de cor diferente. Vamos ver se dá pra gente fazer aqui. Ó, decompondo o peso aqui, ó. Decompondo o peso. Eu tenho aqui uma componente do peso chamada PX. E aqui eu tenho uma componente do peso chamada PY. O PX, olha, é a força peso vezes o seno de 30 graus. E a PY é a força peso vezes o cosseno de 30 graus. No plano inclinado é diferente as componentes, né? O PX é vezes o seno e o PY é vezes o cosseno. Então nós temos aqui, ó, vertical para cima, aqui, nós temos a força normal. Como não tem movimento na normal, não tem movimento nessa perpendicular aí, a força PY é igual à força de reação normal. Não tem movimento ali. O esquiador, ele está descendo, então a componente que faz ele descer é a PX, que é a força peso vezes o seno de 30 graus. O que é essa PX? O que é o peso? Peso não é massa vezes a gravidade? Vezes o seno de 30 graus. Bom, então eu tenho aqui que a PX vai ser a massa 55 vezes a gravidade 10 vezes o seno de 30 graus, que é o meio, tá certo? Simplifico aqui, né? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 55 vai ser 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 5, 25. E 2, 27. 275 newtons é a componente PX. Mas não é isso que está pedindo. Está pedindo para calcular, né? Considere a descida do plano inclinado livre de atritos, né? Porque está na neve, né? Está pedindo para calcular a aceleração adquirida. Olha, para calcular a aceleração adquirida,
A força resultante não é a massa vezes a aceleração? Qual a resultante que nós temos aqui? Px 275, que vai ser igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a aceleração é 275 dividido por 55. A aceleração vai ser igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Tá aí as relações das componentes dessa descida aí, tá certo, pessoal? Então, acho que acabou, né? O último, isso mesmo. Dá um print, olha direitinho, faça a correção. Qualquer dúvida me pergunte, estou aí à disposição. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.